Boa noite. Hoje vamos conversar um pouco sobre Carl Gustav Jung. O inocente, o cara comum, o herói, o cuidador, o rebelde, o amante, o criador, o tolo, o sábio, o mágico, o governante. Eu não estou aqui citando personagens de uma novela qualquer. Estes são arquétipos definidos por Carl Gustav Jung depois de uma vida dedicada a este estudo. Mas afinal, quem foi Jung? Foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que desenvolveu o que hoje conhecemos como psicologia analítica ou psicologia junguiana. Em um período de sua vida, se aproximou muito de Freud por serem dois estudiosos e revolucionários nos estudos da mente. No primeiro encontro dos dois, na casa de Freud, os dois conversaram por nada mais, nada menos que 13 horas seguidas. Então, se você quiser até saber um pouco mais dessa história, existe um filme chamado Um Método Perigoso, que vai relatar esse encontro dos dois. Bom, por mais que eles fossem grandes companheiros e desbravadores no campo do conhecimento que se dedicaram, chegou um momento em que suas ideias se divergiram fortemente. A controvérsia com maior relevância para esta desavença foi Jung não concordar com Freud sobre a causa de todo o conflito psíquico, que, segundo este último, o Freud, vinha das pulsões sexuais reprimidas. E, por sua vez, Freud não era muito fã do que considerava um viés espiritual e místico de Jung. Jung desenvolveu vários conceitos que ficaram muito conhecidos e são estudados até hoje por várias frentes do conhecimento. Desses conceitos, os mais famosos e que são importantes para entendermos a psicologia espírita de Joana de Ângeles são a individuação. É um processo em que o indivíduo sai de seu estado automático, ou poderíamos dizer também infantil, em que era apenas conduzido pelo meio e passa a ser mais consciente do seu próprio self ou si mesmo. Isto remonta a uma série de transformações para se chegar a este estado, que, segundo Jung, é a grande meta do desenvolvimento da psique, e todo o resto é resistência. A persona, talvez você já tenha ouvido falar deste termo relacionado ao teatro. E, na verdade, não tem muita diferença, mas neste caso aqui, esta persona é a do teatro social. É a identificação do indivíduo com uma determinada fantasia que ele próprio vestiu ou que lhe colocaram. Por exemplo, aquela pessoa que se identifica tanto com a classe social em que nasceu, que passa a humilhar os menos favorecidos porque acha que tem algum motivo para isso. Ou ainda, aquele outro que está tão acostumado com o prestígio social por ser alguém famoso, que quando é esquecido, cai em depressão profunda. E outro conceito importante, a sombra. E Jung diz: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Este é um termo emprestado de Nietzsche e que significa literalmente o lado escuro do ser humano. Todo mundo tem algo lá no fundo que precisa ser resolvido para um equilíbrio verdadeiro da psique. A sombra pode ser definida como aquele egoísmo escondido, aquela raiva que às vezes estoura e você não entende o motivo, ou aquele medo infundado. Enfim, é aquilo que está no mais profundo inconsciente, mas com frequência emerge com força e geralmente não traz nada de bom. Jung sugere que esta sombra precisa ser trabalhada para ser transmutada e não escondida como a maioria das pessoas fazem. Bem, vou ficar por aqui hoje, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo, mas quero ressaltar que é importantíssimo entender esses conceitos junguianos para se compreender a obra de Joana de Ângeles.
Por isso estou trazendo esses conceitos e um pouco da história de Jung. Na semana que vem, faremos a segunda parte desse estudo sobre Jung e a sua teoria. Boa noite a todos.